Que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje eu vou trazer uma breve mensagem que o Senhor tem colocado ao meu coração para gravar. E eu espero que toque no coração de cada um que ouvir. Que seja uma palavra de vida para você que vai ouvir. Amém? Vou orar para que nós possamos realmente receber do trono de Deus essa mensagem. Pai querido, eu estou nesse momento me colocando à tua disposição para esta palavra. O Senhor tem me direcionado, Senhor, a gravar alguns vídeos relacionados à tua palavra. E eu já falei, já me propus que eu estou aqui para obedecê-lo. E eu vou fazer mais um. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fale através de mim, para que o Senhor gere vida no coração daqueles que ouvirem, Pai. Que através de mim o Senhor se faça cumprir a tua vontade na vida de muitas pessoas. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vou estar compartilhando uma mensagem que está lá no livro de Josué, capítulo 2. Eu vou iniciar no versículo 4. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até ao Vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu ao eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço-te pelo Senhor, que, como usei de misericórdia para convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Amém? Até aqui por enquanto. Aqui nós estamos falando de Raabe, uma prostituta lá de Jericó, uma mulher que vivia em cima de um muro. Raabe, ela foi criada no meio de um povo pagão, em cima de um muro. Não sabemos o que a fez se tornar uma prostituta. Alguns relatos dizem que naquele tempo muitas meninas se tornavam prostitutas para servir aos deuses pagãos, aos deuses deles, né? E Raabe pode ter se tornado uma prostituta em adoração aos deuses. Não sabemos, né? Mas infelizmente ela era uma prostituta. Deve ter sofrido muito, porque não é fácil, né? Mas Raabe, ela ouviu falar de um Deus poderoso, de um Deus que cuidava do seu povo, de um Deus forte, e temeu esse Deus. Aqui nós vemos que ela, só de ouvir falar, ela já começou a crer nesse Deus, porque ela acobertou os espias e pediu para que eles resguardassem a vida dela, da família e de tudo que eles tinham. Então ela confiou que esse Deus era mesmo poderoso. Naquele tempo, Raabe, sem saber, de repente, deve ter até se colocado diante de Deus e pedido proteção também, eu creio. Ela não tinha conhecimento, mas ela ouviu falar.
Eu imagino que o lugar onde ela trabalhava, passava um viajante, falava algo a respeito do que Deus estava fazendo, quando passava próximo do povo lá no deserto, né? Porque Deus, ele protegia o povo dele à noite com uma nuvem de fogo, para aquecer e para iluminar, durante o dia com sombra, porque o deserto é muito quente, o sol do deserto é escaldante, então ele protegia o seu povo, dando sombra, água, o povo não passava fome, e ela deve ter ouvido tudo isso e foi vendo que realmente esse Deus era verdadeiro, e que os deuses que ela servia não passavam de paus e pedras. Não é verdade? Eu creio nisso, essa é a minha visão. Mas, e Raabe, por ela ser uma prostituta, uma mulher que tinha aquela vida perdida ali, eu imagino que não foi fácil para ela juntar a sua família dentro da casa, porque os espias pedem para que só iriam manter vivos e salvos aqueles que estivessem dentro da casa dela. Então eu imagino que não foi fácil para ela trazer pai, trazer mãe, trazer os irmãos para dentro da casa dela, por ela ser uma prostituta. Mas ela conseguiu. Ela convenceu a sua família. Ela convenceu um povo que cria em deuses pagãos, em deus de paus e pedras, um povo que não acreditava no nosso Deus, não tinha noção do poder do nosso Deus, mas ela conseguiu trazer a sua família para dentro da sua casa e trazer salvação para eles. Esse é o intuito nosso hoje, é crer nesse Deus, como Raabe creu, trazer a nossa família para dentro da casa de Deus. E não é impossível. Quando nós cremos, nada é impossível. Ao poder de Deus, ao poder do nosso Deus, aquele Deus que é o Senhor dos Exércitos, que estava lá com eles no deserto, que pelejou com Josué, que pelejou com Moisés, que andou com Abraão, que andou com Davi. Esse mesmo Deus está conosco hoje e Ele tem salvação para nossa casa. Temos que crer, temos que buscar, temos que entregar as nossas famílias, buscar pelos nossos filhos. Como? Em oração. Somente em oração, porque é o Espírito Santo que faz a boa obra no coração daqueles que ainda não conhecem a Deus. E é com oração que os nossos serão alcançados pela salvação do Senhor. Temos que buscar salvação, temos que buscar em oração, temos que ler a palavra, temos que ministrar a palavra aos nossos filhos, porque enquanto eles são pequenos, nós conseguimos fazer com que eles nos ouçam. E quando eles crescerem, pode até ser que eles se afastem, mas a palavra já foi plantada. Isso aconteceu comigo quando criança. A minha avó me levava para a igreja, a minha avó me mostrou o caminho e eu não saí desse caminho. Por um breve tempo eu andei fora, mas eu nunca saí da presença do Senhor, porque eu tive alguém que me mostrou, que me ensinou ainda quando criança. Então você precisa levar a palavra aos seus filhos, aos seus netos, às crianças da sua família. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus diz: ensina o menino o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A criança ouve aquilo que nós ensinamos, a criança recebe a palavra, a criança não tem como fugir da palavra. Agora, quando eles crescem, fica um pouco mais difícil. Aqueles que não fizeram isso na primeira infância têm mais dificuldade depois, porque o jovem, ele já pensa diferente. Se ele não conheceu a Deus antes, é mais difícil você trazer ele para a presença de Deus. Por isso, busque, ore, consagre seus filhos ao Senhor, não desista da sua família. Raabe não desistiu da família dela, Raabe conquistou a salvação da família dela, Raabe foi viver com o povo de Deus, Raabe deixou de ser prostituta, foi restaurada, transformada, foi salva e foi levada para o povo, para viver com o povo de Deus de forma íntegra. Ela recebeu uma chance e ela não perdeu essa chance. Ela não deixou de aproveitar essa oportunidade que Deus deu a ela, porque ela creu de ouvir falar. Aquele povo andava no deserto. Nós conhecemos a história. Eles pereceram por 40 anos por falta de fé, por falta de crer no que eles viam e viviam.
Raabe não viveu nada do que aquele povo viveu. E ela creu mais do que muitos que estavam lá dentro do povo, dentro do acampamento dos israelitas na fuga do Egito. Ela creu muito mais que muitos que estavam lá. E muitos foram impedidos de receber, de tomar posse da terra prometida por falta de confiar em Deus, por não acreditarem, mesmo vendo. Raabe não viu, Raabe ouviu falar e ela creu. E essa Raabe somos nós hoje, que de ouvir falar, que de ler a palavra, de buscar no Senhor, nós vamos alcançar a salvação nossa, dos nossos e dos nossos. Amém? Eu quero dizer que lá no livro de Mateus, vamos ler lá no livro de Mateus, no primeiro capítulo, a partir do verso 4. Olha só aqui a genealogia de Jesus Cristo, a partir do verso 4. E Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Davi gerou Salomão de... Nossa, me esqueci o nome da mulher da mãe de Salomão, que foi por ela que Davi caiu em adultério e cometeu até mesmo um homicídio. Mas ele se arrependeu verdadeiramente, o Senhor o perdoou. Quando há arrependimento verdadeiramente, lá no íntimo do teu coração, Deus perdoa, não importa o teu erro. Não importa o que aconteça, não importa o que você faça, Deus te perdoa. Tanto que ele perdoou Raabe de ter sido uma prostituta. Ele perdoou Raabe de ter adorado outros deuses, de ter vivido num povo cheio de idolatrias, cheio de pecados, cheio de maldade. Ela foi perdoada e entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ela foi a tataravó de Davi. Então, não importa o teu passado, não importa o que você já fez, você tem salvação, você tem como se redimir dos seus erros, se arrepender verdadeiramente, como fez Davi, e voltar a Deus e estar no plano de salvação de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor te dê discernimento, que Ele ande sempre no teu coração e que Ele alcance você e a sua família, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento, que essa palavra chegue, Senhor, aos corações que são carentes do Senhor, que essa palavra chegue ao coração de alguém que esteja desesperado, Senhor, por um filho que não consegue levar para a tua presença, de um filho perdido nas drogas, na prostituição, sei lá o que mais, mas o Senhor é Deus sobre a terra, sobre os céus, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, Pai. Alcança esses filhos, ó Deus, alcança essas famílias, meu Pai, em nome de Jesus. Quanto divórcio está havendo nessa terra, ó Deus, eu venho te pedir, ó Pai, entra com providência, entra com a tua misericórdia, com a tua graça, meu Pai, que essas pessoas venham te conhecer, para que essas situações não aconteçam mais. Livra, Pai, em nome de Jesus eu venho te pedir. Seja conosco, ó Deus. Guarda a minha casa, guarda os meus filhos, Pai. Guarda o meu casamento. Aleluias ao teu nome, porque o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu creio no Senhor e eu creio que essa palavra vai chegar a algum coração necessitado que precisa, Senhor, dessa certeza de que o Senhor quer alcançar as suas casas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Aleluia. Glória e honra ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém.